Como montar uma carteira de investimento para investidores conservadores, escolhendo os produtos mais adequados. Nessa live nós vamos falar um pouco sobre produtos de renda fixa, né? Focar principalmente nessa classe, que é a mais indicada para os investidores mais conservadores, que não aceitam muita volatilidade. Então, dando continuidade à sequência de lives falando de produtos mais básicos, né, do passo a passo para o investidor que está saindo dos bancões, dos bancos comerciais, indo para bancos digitais ou para corretoras. E nessa live de hoje nós vamos falar sobre esses produtos, né? Então vou focar principalmente em CDBs, em LCIs e LCAs, que são todos produtos bancários, em títulos públicos, nos principais títulos públicos, e alguns produtos que são mais acessíveis aos investidores de crédito privado, né? Focando principalmente em debênture. E vou falar também sobre as diferentes formas de remuneração, além de voltar em algumas perguntas que foram enviadas para mim ao longo do dia de hoje. Esse conteúdo, então, ele é direcionado principalmente para os investidores iniciantes, mas também para quem tem um pouco mais de experiência já no mercado financeiro. Às vezes é interessante voltar e entender um pouco mais do básico, principalmente para aqueles investidores que não estão tendo um resultado muito interessante, ou também para aqueles investidores que estão tendo um resultado positivo, mas só agora, no movimento de alta que vem acontecendo, né? Muitas vezes isso é ilusório. Então é interessante também para esses investidores com mais conhecimento. Eu não vou fazer recomendação nenhuma de produtos específicos aqui, eu até vou me posicionar sobre algumas classes que eu gosto mais, sobre algumas categorias, na verdade, que eu gosto um pouco mais, mas não vou fazer recomendação aberta aqui de investimento. Então, se essa era a intenção em participar dessa live, não é o conteúdo adequado para você. Se você ainda não me segue aqui no Instagram, me siga. Se está vendo pelo YouTube, se inscreva no canal. Semanalmente eu produzo conteúdos voltados para a área de investimento com diversos assuntos, né? Desde algo mais básico, como é a live de hoje, até teorias um pouco mais avançadas, né? Sobre estratégias, sobre diversificação, sobre teorias que ganharam Prêmio Nobel de Economia, voltado para essa área de finanças. Então, no canal lá no YouTube tem todo esse conteúdo organizado. Então, entender renda fixa é muito importante para todo mundo, porque mesmo se tu não for um investidor conservador, que é o foco da live de hoje, tu precisa ter uma base em renda fixa para aproveitar justamente os movimentos de queda do mercado de renda variável, né? Por mais que seja interessante ter uma posição em renda variável sempre, né? Ter uma parte em ações, se tu for um investidor que aceita um pouco mais de risco, quando tu tem uma parte em renda fixa, tu consegue fazer um rebalanceamento no movimento de queda da renda variável. Então tu tira da renda fixa, que provavelmente, principalmente se for pós-fixada, que é uma das coisas que eu vou explicar hoje ao longo da live, provavelmente vai estar se beneficiando desse movimento de queda nas ações. Então tem um comportamento oposto, a parte de renda fixa pós-fixada e a parte de renda variável, né? Então tu consegue tirar dessa classe que está se beneficiando e aplicar na que está caindo. Então é importante para todo mundo. Renda fixa é importante para todo mundo. Só que é importante tu entender todos os detalhes da renda fixa, porque renda fixa não é tão simples quanto se imagina, ou pelo menos ela não é tão simples quando tu pensa numa composição de carteira, no papel dela na composição da tua carteira. Então não é simplesmente aplicar num produto e ficar pensando na rentabilidade, não é simples assim. Tu precisa pensar um pouco mais, qual que é o papel que ela vai desempenhar dentro de toda a tua carteira. Mas uma coisa que é bem importante, era até uma recomendação que diversos investidores aí que já estão há muito tempo no mercado, o próprio Ray Dalio falava isso, no sentido de que tu precisa primeiro investir naquilo que tu conhece, que tu entende como que é o funcionamento. Então, precisa entender a renda fixa, entender o que está por trás daquele lucro que tu vai ter aplicando num produto. Isso vale para qualquer investimento. Então,
A primeira coisa que eu considero importante é tu entender isso, né? Entender quais são os tipos de produtos, quais são os principais produtos e todas as características desses produtos. Então eu divido renda fixa em 3 grandes grupos, né? Então, primeiro, antes de falar sobre esses 3 grupos, é importante entender o que é renda fixa, né? Renda fixa é quando tu empresta o teu dinheiro para alguém, para alguma instituição, e essa instituição vai te devolver o teu dinheiro depois de um tempo, acrescido de um juros. Então vai colocar R$1.000 lá e vai te devolver 1.200, por exemplo, depois de um tempo. Isso é renda fixa. Às vezes tu sabe exatamente qual o valor que tu vai receber, às vezes tu não sabe exatamente. Sabe que tu vai receber algum juros, mas não sabe qual é o juros exatamente. Tu tenha a certeza de que vai ser remunerado, a forma com que tu vai ser remunerado já é dita no início, mas tu não sabe exatamente o valor muitas vezes. Dito isso, os 3 grandes grupos que eu divido a renda fixa são: o primeiro deles, títulos públicos, né? Então, o governo, emprestar o teu dinheiro para o governo. Essa é uma das possibilidades que tu tem. Uma outra, e essa inclusive é a mais segura, né? Quando tu empresta o teu dinheiro para o governo, para o Estado, o risco dele não ter pagar é muito baixo, é quase zero. Então, o título público pós-fixado, que é o Tesouro Selic, a LFT, é considerado o livre de risco aqui no Brasil, com o menor nível de risco no Brasil. Então, é a referência, é o mínimo que deveria pagar a LFT, né, o Tesouro Selic. Então, esse é um primeiro ponto. O governo é o emissor mais seguro de todos os emissores de renda fixa. Depois desse emissor, tu tem os bancos. Então, produtos bancários também são extremamente seguros. Primeiro, pela solidez do sistema bancário no Brasil, e outra, pela garantia que existe do Fundo Garantidor de Crédito para produtos bancários. Esse é um adicional de proteção de risco muito grande que existe para esses produtos, né? Por isso que eu normalmente me posiciono muito a favor de CDBs, de LCIs, de LCAs, que são os principais produtos bancários. Então, quando tu empresta o teu dinheiro para um banco, além da solidez daquele próprio banco, tu tem essa proteção do FGC de até R$250 mil por instituição e até R$1 milhão por CPF. Ou seja, se tu aplica, por exemplo, R$250 mil no Banco Master e esse banco quebra, o FGC vai te garantir esses R$250 mil. Tu vai ter algum trabalho, alguma burocracia ali para resgatar esse dinheiro, mas tu vai ter esse dinheiro novamente, né? Provavelmente esse dinheiro vai ser depositado em algum outro banco grande, nem Santander, Itaú, por exemplo, Bradesco, mas tu vai ter esse dinheiro. E o FGC é interessante lembrar que o FGC não é algo estatal, não é algo do governo, é algo criado pelas próprias instituições financeiras para trazer segurança para os investidores comprarem produtos bancários e saberem que tem mais esse colchão aí para dar mais segurança para os investidores e com isso eles obterem mais lucro, né? Então a credibilidade é uma necessidade que os bancos têm para conseguirem ter lucro. Então esse é um ponto, né? E aí, quando tu diversifica, tu coloca em vários emissores diferentes, tu tem essa garantia de até R$1 milhão para produtos bancários. Então, eu costumo falar isso, né? O FGC é uma proteção que tu tem para os bancos pequenos. Então, por mais que exista uma narrativa de que o FGC não tem a capacidade de suportar uma sequência de falência de bancos, os bancos pequenos vão ser protegidos pelo FGC. Porque dificilmente tu vai ter uma crise que consiga afetar o Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil, provavelmente vai conseguir afetar a economia toda, né? Então, para chegar num ponto onde tem um colapso de um banco que nem esse que eu citei, provavelmente o teu dinheiro já foi comprometido de outras formas, né? Então, é quase impossível tu ter a necessidade do FGC cobrir um grande banco. O FGC eventualmente vai precisar cobrir pequenos bancos, né? Então esses pequenos bancos sim é a preocupação que o FGC tem. Então,
produtos bancários, resumindo tudo que eu disse agora sobre produtos bancários, são uma excelente opção de investimento. E por ter essa proteção do FGC, eu normalmente recomendo para te pensar muito mais, esse é um dos poucos produtos, que tu vai pensar muito mais no retorno do que no risco, o risco do emissor, né? Então, por ter essa proteção do FGC, esse risco do emissor é quase que um risco caudal, né? Um risco que dificilmente vai acontecer. E além dessa categoria, que são os produtos bancários, tu tem também as debêntures, né? Então, o principal título privado são as debêntures. Então, é quando tu empresta o teu dinheiro para uma empresa. E aí eu considero bem mais arriscado do que títulos bancários ou títulos públicos, porque aí tu vai ter que analisar a capacidade de honrar os seus compromissos financeiros, de pagar dívidas da empresa, analisando balanço, analisando demonstrativo de resultado de exercício, índices de liquidez e tudo mais. Então, é muito mais difícil tu fazer uma avaliação nesse nível, né, numa empresa. Então, debêntures eu considero um produto pior em termos de risco, até da relação risco-retorno, por mais que normalmente pague um pouco mais, do que CDBs. Prefiro CDBs por essa questão, né, de proteção patrimonial, aí, de não ter perigo de tu acabar perdendo todo o teu recurso. Prefiro produtos bancários. Então, basicamente, essas três categorias, né, esses três grupos. Tu empresta o dinheiro para o governo, tu empresta o dinheiro para o banco ou tu empresta o dinheiro para empresas. Esses são os principais emissores de renda fixa que existem no Brasil hoje, né? Existem outros um pouco mais complexos, como FDIC, como LIG, mas isso é tema para uma outra live. Hoje eu vou falar de produtos um pouco mais básicos. Então, voltando a títulos públicos, tu tem alguns tipos de títulos públicos, né? Então, os principais são a LFT, né? Então é o título, é o Tesouro Selic. Tu tem a LTN, que é o título pré-fixado do governo, e tu tem a NTNB, né? Que é o título híbrido, IPCA mais alguma coisa. E essas três formas de remuneração pós-fixada, que normalmente é atrelada a Selic ou ao CDI. E aí lembrando que Selic e CDI são conceitos muito próximos, né? O CDI acompanha a Selic. Tu tem esse que é pós-fixado, tu tem um outro que é pré-fixado, e aí o pré-fixado tu sabe exatamente qual que é o valor que tu vai ter no futuro, e tu tem um outro que é híbrido, que normalmente é atrelado à inflação. Aí nesse caso tem uma parte pós-fixada e uma parte pré-fixada. Só que essas formas de remuneração, ela vale para os outros emissores também. Então tem nos títulos bancários e tem também nos títulos privados, né? No caso das debêntures. Essas três formas de remuneração. Só que cada uma dessas formas de remuneração tem um papel diferente dentro de uma carteira de investimento. Então, a parte pós-fixada, ela se beneficia de qual cenário? Se beneficia do cenário de alta na taxa de juros. Então, quando a taxa de juros sobe, esse título que é pós-fixado, que é atrelado à taxa de juros, vai subir, vai remunerar mais, vai passar a remunerar mais a carteira do investidor. O que vem acontecendo nos últimos 2 anos, né? Então, quem tinha um produto pós-fixado ali que estivesse rendendo bem acima do CDI, por exemplo, 125, 127 do CDI, teve uma excelente valorização, um excelente desempenho em termos de remuneração ao longo desse período dos últimos 2 anos. E tu tem a parte pré-fixada, que vai ser exatamente o contrário, vai se beneficiar de quedas na taxa de juros. Então tu percebe que tu tem papéis diferentes, às vezes dentro do mesmo emissor, de títulos de renda fixa, né? Tu vai ter um que vai se beneficiar com um cenário de alta, outro que vai se beneficiar com um cenário de queda, e aí no meio disso tudo tem um título híbrido, que é IPCA. IPCA é a inflação, né? Uma cesta de bens, né? É o índice de produtos do consumidor amplo, e que tem, além do IPCA, mais uma parte pré-fixada. Esse produto também costuma se beneficiar de quedas na taxa de juros, né? Então, quando cai a taxa de juros, o preço do título hoje
aumenta, né? Isso, a lógica desse produto e do totalmente pré-fixado é semelhante aos das ações, né? Por quê? Porque aí tu tem, esse exemplo eu costumo utilizar em diversas lives, né? Tu tem um título que vai te pagar 100 no futuro, e o preço dele hoje, dado uma taxa de juros de 10%, por exemplo, é 91, né? 91 mais os 10% vai dar cerca de 100. Quando a taxa de juros muda ao longo do período, o preço desse título vai mudar também. Então, se a taxa de juros aumenta, o preço do título cai. É a mesma coisa de ações, exatamente a mesma coisa. Então, só dentro da renda fixa, tu já tem como diversificar e se aproveitar de diferentes cenários, né? Então, só que isso é importante para a tua carteira como um todo, até quando tu tem renda variável, justamente por isso que eu estou falando, né? Tu tem uma parte que vai se beneficiar de cenários diferentes. E aí, já linkando com uma pergunta que eu recebi hoje nos meus stories, sobre a possibilidade de se beneficiar com renda variável, mas aí como eu estou falando de renda fixa, eu vou adaptar a pergunta para renda fixa, né? Por exemplo, eu investi na parte pré-fixada porque eu estou achando que a taxa de juros vai cair. Ou comprar uma NTNB, como diversas recomendações que eu vejo às vezes, né? Compra NTNB para ganhar com ágio. Só que aí tem diversos erros nesse tipo de recomendação, né? Por quê? Porque o que interessa não é se o Copom vai cair, vai derrubar a taxa de juros ou vai aumentar a taxa de juros. O que interessa é o que o mercado espera para a decisão do Copom. Se o mercado está esperando que a taxa de juros vai cair, né? Se existe uma probabilidade implícita por parte do mercado da taxa de juros cair na próxima decisão do Copom, e essa probabilidade é muito alta, digamos que seja uma probabilidade de 90% disso acontecer, quando chegar lá na reunião do Copom e o Copom realmente fazer com que a taxa de juros caia, exatamente conforme o mercado está esperando, ou conforme esses 90% de probabilidade, o que vai acontecer com o preço do teu título? Praticamente nada, porque isso já foi precificado. Então, é um erro tu montar tua carteira de investimento pensando em se beneficiar de quedas na taxa de juros, porque se o mercado já está esperando isso já está no preço. Quando é que vai acontecer um benefício? E muitas vezes acontece esse benefício de queda, né? Porque no próprio exemplo que eu criei, onde eu falei que havia uma probabilidade implícita de uma queda de taxa de juros, uma probabilidade de 90% de queda na taxa de juros, quando chega lá na reunião do Copom e o Copom realmente faz a taxa de juros cair, né? Então a taxa de juros estava 13,75 e aí foi para 13. Quando ele faz isso, e o mercado estava esperando que ele fizesse isso, com aquela probabilidade que eu falei de 90%, o que vai acontecer? O benefício que tu vai ter de valorização vai ser os 10% ali que não estavam sendo precificados, o cenário alternativo, né? De, por exemplo, o Copom manter a taxa de juros em 13,75. Só que, ok, tu teve uma pequena valorização, porque essa é a parte que o mercado estava considerando como uma probabilidade de um cenário alternativo. Só que agora pensando puramente em estatística, né? Se isso se repetir, se vários cenários desses se repetirem ao longo dos próximos meses, ao longo de 10 eventos, com essa mesma probabilidade que eu falei, 90% de acontecer alguma coisa e 10% de acontecer outra. Uma vez tu vai errar. É uma questão estatística, né? É matemática, não é nem teoria de investimento. Uma vez tu vai errar. Porque a probabilidade implícita é 90% e de acontecer um determinado cenário e 10% de acontecer outro cenário. Quando isso ocorre 10 vezes, uma vai ser o cenário alternativo. Então, por mais que tenha a recomendação, ela acerte, o profissional que está te recomendando acerte várias vezes essa recomendação, ao longo do tempo, tu vai acabar tendo prejuízo. Prejuízo não, mas não vai ser eficiente esse tipo de trade que tu fica fazendo com taxa de juros, porque é basicamente isso, né? Um trade de taxa de juros. Então, no longo prazo, a melhor coisa que tu tem que fazer é montar uma estratégia que se beneficie com qualquer cenário, ao invés de ficar tentando prever o que vai acontecer com uma variável tão difícil de entender como taxa de juros.
Mas então é importante você pensar isso, né? O que interessa são as expectativas que o mercado está tendo e quanto tem ali de probabilidade implícita. Então, quando você escolhe um direcional, você está basicamente chutando, você está fazendo uma aposta. E além disso, né, tem outra recomendação que muitas vezes eu ouço, né? Faz uma recomendação ali, eu compro uma NTNB para 2040, né, 2045. E vende ela quando ela tem ágio ou permanece até o final. Então, não vai vender aquele ativo quando estiver caindo. Isso também não faz sentido. Não faz o menor sentido. Por quê? Porque o que interessa não é só a NTNB. O que interessa é o teu dinheiro. Né? Então, o que interessa é toda a tua carteira. Então, quando uma NTNB, que é o título do governo híbrido, né? IPCA mais alguma coisa, quando esse título sobe, por que não faz sentido tu simplesmente ficar pensando em ganhar com ágio ou manter até o final? Manter até o final até é uma estratégia adequada, né? Agora ficar pensando em ganhar com ágio. Porque tu vai tirar o dinheiro dessa classe, desse produto e vai colocar onde? Porque ao mesmo tempo que teve a valorização de uma NTNB em função de uma queda na taxa de juros, aconteceu o mesmo com todas as outras classes. Então, se teve uma queda na taxa de juros, o que aconteceu com a renda fixa pós-fixada? Está pagando menos também. Então, a renda fixa pós-fixada começou a pagar menos, não vai fazer sentido tu tirar da NTNB e botar numa pós-fixada. O que aconteceu se teve uma queda de taxa de juros com as ações? As ações subiram também. Se as ações subiram, tu tem uma menor possibilidade de ganho para quem está entrando nesse momento. Então também não vai fazer sentido tu tirar da tua NTNB porque teve uma pequena valorização e colocar em ações. Não vai ter classe nenhuma, porque o movimento da taxa de juros vai impactar todas as classes de investimento, todos os produtos. Então não faz sentido tu comprar uma NTNB e ficar pensando por razões de tentar ganhar com ágio, a não ser que tu precise o dinheiro para te consumir. Só que aí tu percebe que tu vai ter dificuldade de saber que tu vai precisar esse dinheiro para consumir, mas tu não sabe quando tu vai consumir. Então é um cenário muito pouco provável de acontecer na vida dos investidores. Né? Então não faz sentido tu comprar uma NTNB pensando em ágio. Não faz sentido. Não faz sentido por a questão de tu não conseguir prever o que o mercado vai fazer, tu não consegue saber quando a taxa de juros vai cair ou vai subir, e se tu souber, provavelmente o mercado todo já sabe e isso já vai estar no preço. E outra que quando a NTNB se valorizar, as outras classes também se valorizaram ou vão se desvalorizar, de forma que não vai fazer sentido tu colocar em outra classe. Então esse aqui é um resumo até sobre o que eu falei nessa resposta ao longo do dia de hoje no Store, né? Mas isso não vale apenas para renda fixa, né? Eu já citei até um pouco sobre renda variável, mas os detalhes de renda variável, tanto de produtos quanto de impactos de movimentos de taxa de juros, é o assunto da nossa próxima live, quinta-feira. Até lá!